Bom dia! Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos da palavra do Senhor. E neste dia eu queria agradecer a Deus, primeiramente a Deus, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelas suas misericórdias se renovarem a cada manhã. E neste dia o Senhor está renovando as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Agradecer também àqueles que por curiosidade adentrou esse canal, que o Senhor também possa estar grandemente abençoando as vidas de cada um de vocês. Hoje a gente vai meditar no tema que eu já apresentei a vocês durante a semana, que diz assim: porventura, pode o Senhor abrir os olhos aos cegos? O que você acha? O Senhor pode ou não pode abrir os olhos aos cegos? E quem são esses cegos? Os cegos são todos aqueles que se limitam, que não se permitem entender as verdades divinas. Esse cego sou eu e você, que somos pecadores. E quem nos ajudará a abrir os olhos? Essa semana estamos em uma semana em que todos, sem exceção, trazem à memória a Páscoa. E quando falamos em Páscoa, falamos em um Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Nazareno. Ele que nos ajuda a abrir os olhos. Que possamos entender que a verdadeira Páscoa nos revela o grande sacrifício de Jesus naquela cruz. E mostra para mim e para você, abre os nossos olhos para que possamos entender que Ele morreu naquela cruz. E nossa vida não se finda só aqui. A nossa vida não é só essa aqui. Quando Ele morreu e ressuscitou, até os seus discípulos, por um momento, duvidaram que era Ele que havia ressuscitado. E isso acontece muitas vezes comigo e com você. Duvidamos do grande milagre que é a ressurreição. Negamos a proeficiência de Cristo, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. A Páscoa não é bebida, não é comida. A Páscoa é ressurreição. É a oportunidade que nós temos hoje de deixar que Deus abra os nossos olhos para entender esse divino, entender as suas promessas, entender o porquê Ele morreu naquela cruz, dando seu único filho. Deus deu seu único filho, imagine você dar o seu filho por amor a muitos, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de viver ao lado de Cristo. E é por isso que dentro dessa temática nós vamos meditar em alguns feitos do Senhor Jesus em suas palavras. Porque estamos aqui justamente para isso, para aqueles que ainda não abriram suas Bíblias, não têm uma Bíblia, entenda o que está lá. Porque Deus, Ele só vai abrir os nossos olhos, tirar a cegueira espiritual quando nos colocarmos na posição de estudar
estudar, de entender, de viver a sua palavra. E é por isso que o inimigo de nossas almas, ele cegou e ele cega o entendimento das pessoas para que não leia, para que não entenda. E hoje teremos essa oportunidade. E eu gostaria de compartilhar com vocês com uma passagem que está lá em Mateus 26, a partir do versículo 6, que é o jantar em Betânia. Essa passagem me impactou muito, é uma passagem linda. E justamente Jesus, quando estava, na casa de Simão, o leproso, se aproxima de Jesus uma pecadora. E ela trazia em suas mãos um vaso de alabastro. Para quem não sabe, naquele tempo de Jesus, o vaso de alabastro era feito com gesso finíssimo, era mais valioso do que a mármore. E esse vaso, ele tinha, ele era bem comprido, ele tinha uma boca bem pequena e um gargalo comprido. E ali era depositado um óleo precioso. Para vocês terem uma ideia, esse vaso de alabastro era usado também como dote para as moças que se casavam na época. Elas recebiam isso como dote, porque o óleo que estava ali dentro daquele vaso era precioso, como o vaso também era muito precioso e fino. E essa mulher pecadora, ela tinha um pequeno vaso de alabastro e dentro dele uma pequena porção de óleo precioso. E ao chegar perto de Jesus, ela quebrou e ela derramou todo aquele óleo que ela tinha, tudo que ela tinha, aos pés de Jesus. Naquele momento, os seus discípulos tiveram uma cegueira repentina. Eles disseram: que absurdo, que desperdício, para que derramar todo esse óleo? Poderia ter vendido e ganhado muito mais, porque eles sabiam o valor daquele óleo, daquele vaso. Mas Deus recebeu aquela adoração de se colocar aos pés de Jesus, derramar aquele óleo, e molhar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar seus cabelos. Ele viu aquele momento como precioso aos seus olhos, porque ela estava adorando a Deus antes mesmo de que ele fosse crucificado, porque faltavam 2 dias para que tudo se fosse consumado. E aquela mulher, naquele momento, ela creu. E ela deu o seu melhor, a sua melhor adoração ao Senhor. A grande atitude daquela mulher, ele pôde ensinar os seus discípulos. E assim, Deus é lindo. Mesmo caminhando ao lado dele e errando, ele nos ensina. Ele usa alguém, ele usa alguma ação, alguma atitude, alguma situação para nos ensinar. Queria também compartilhar com vocês que ontem eu estava na minha demanda, na minha correria do dia a dia. E aí eu peguei, na preparação do almoço, estava com escassez de alguns alimentos. E ali eu peguei 4 ovos. Peguei 4 ovos e fui abrindo e jogando na panela sem nem observar o que eu estava fazendo. Porque a gente faz tão no automático e não percebe. Mas por um instante, quando eu abri o segundo ovo, eu percebi que não tinham 2 gemas na panela, mas tinham 3 gemas. E eu disse: meu Deus, como pode? Deixa eu ver realmente se eu
abrir um ovo, ou se eu já abri mais ovos, já, né? Quebrei mais ovos para colocar na panela e não observei. Não, eu tinha realmente abrido um ovo. E lá estavam gemas duplicadas. E ali o Senhor me tomou com todo o carinho do mundo e começou a ministrar o meu coração. Filha, é assim que eu faço. Eu multipliquei os pães, eu multipliquei os peixes para alimentar multidões. Eu sou o Deus que faço. Eu sou o Deus que opera milagres. Eu sou o Deus que restituo o que está perdido. E ali Deus foi ministrando ao meu coração e eu fui abrindo aqueles ovos naquela panela ali, colocando na panela. E ao final, 3 ovos estavam com gemas duplicadas. E ao fim de tudo, em vez de eu ter 4 gemas, eu tinha 7 gemas, 7 ovos na panela. 7, segundo a Bíblia, é o número da perfeição. Jesus é perfeito. E antes mesmo de a gente pregar a palavra, Ele abre os nossos olhos. Ele fala conosco. E assim foi meu dia de ontem. Eu me alegrei no Senhor. O Senhor renovou as minhas forças, a minha esperança. Porque o Senhor, Ele não fala. Ele não nos usa para falar com você que está aí. Mas Ele fala primeiramente conosco. Para que a nossa pregação, para que a pregação do Evangelho, ela reflita a pura verdade. A essência é essa, que a palavra ela é viva e eficaz. E ontem eu experimentei essa palavra, sendo viva e eficaz. Naquele momento eu corri, fui pesquisar no Google se era raro o porquê, de gemas duplicadas, triplicadas. E ali eu vi que é raro acontecer isso. Isso geralmente acontece em galinhas mais novas. E também pesquisei se fazia mal consumir. Não, o que eles trazem é que esses ovos, eles têm os seus sais minerais duplicados. Aumenta, a quantidade de minerais. Então, se você tem alguma restrição alimentar, é bom estar atenta a consumir menos. E ali Deus me alegrou. E eu tô contando isso pra você, não contei pra ninguém, assim. A única pessoa que eu compartilhei isso foi com minha irmã mesmo, de sangue. E ela também se alegrou no Senhor. Como é lindo viver. Como é lindo deixar que Deus abra os nossos olhos. E é importante pedirmos a Deus que abra os nossos olhos, de enxergarmos o que Deus quer para as nossas vidas, o que Deus quer de cada um de nós. Que possamos estar vigilantes, porque quando estamos vigilantes, Ele nos capacita a enxergar. Ele nos mostra aquilo que homem nenhum pode mostrar. E o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, porque somos fracos, falhos e imperfeitos. Outra forma de a gente observar a cegueira espiritual é quando temos a dificuldade de perceber a luz. A luz é Cristo.
Paulo, que antes de ser Paulo era Saulo, era perseguidor dos cristãos. Paulo fez atrocidades, mas teve um momento que Deus disse: basta, basta, Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Como um flash de uma grande luz, Paulo conheceu ao Senhor. Mesmo que a gente queira fugir da face do Senhor, mesmo nós ainda sendo pecadores, malfeitores, perseguidores, imorais, incrédulos, Deus não desiste de nós. E se não for por amor, vai pela dor. E assim foi com Paulo. E assim foi com Saulo, que seu nome foi mudado para Paulo. Ele viu a luz, um resplendor de luz tão grande, que lhe cegou por 3 dias. Assim como Deus, Ele abre os olhos dos cegos, Ele também fecha os olhos quando é preciso. Eliseu, um grande profeta de Deus, ele orou quando ele viu que tinha um exército cercando Israel. Ele orou e Deus cegou aquele exército e entregou nas mãos dos reis de Judá, de Israel e de Edom. Leia lá, 2 Reis 6, a história é maravilhosa, para que você entenda o contexto. Ele cega os nossos inimigos para que não nos vejam. Ele luta as nossas guerras. Ele nos esconde no seu esconderijo. E precisou Paulo estar escondido. Precisou que seus olhos fossem totalmente, devido à luz que ele viu. Ele ficou cego por 3 dias. Não conseguia enxergar nada. Para que o Espírito Santo de Deus trabalhasse na vida dele e que ele entendesse e que Deus tinha um propósito na vida dele. Ante a isso, Deus disse a ele: a minha graça te basta. Porque Paulo, por ser perseguidor, agora ia ser perseguido. Muitos não acreditavam em Paulo, pelo que ele tinha feito outrora, e assim é com a nossa vida. Quando um pecador se arrepende, a gente vai ter várias pessoas que vão caluniar. A palavra de Deus diz: se me perseguiram, se perseguiram a mim, ao Deus Todo-Poderoso, perseguirão a vós. E assim foi com Paulo. Ele foi perseguido. Jesus, quando foi crucificado naquela cruz, muitos que estavam ali estavam cegos, sem entender o propósito, sem entender que Jesus veio por mim e por você. E ali ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um blasfemou, não acreditou no poder de Jesus, mas o que estava à sua direita, ele creu. E ele pediu a misericórdia de Deus quando ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso.
eu gostaria de encerrar a nossa meditação com o hino da harpa cristã, número 15. Eu vou ler em forma de poema, mas você depois pode acessar no próprio YouTube esse hino. O nome dele é Conversão, que diz assim: quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e refúgio nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E foi assim, esta Páscoa, a morte de Jesus, morte de cruz, para fazer você enxergar o tão grande amor e correr, como está lá no hino, correr, se refugiar nele. É através do escudo da fé que os olhos serão abertos. É através da renúncia que os olhos serão abertos. É através da sua consistência na leitura da palavra que seus olhos serão abertos. É através da oração, intimidade com Deus que os seus olhos serão abertos. É através do reconhecimento de que você é pecador e precisa confessar os seus pecados a Deus que você terá sua visão reconstituída. E esta é a mensagem de hoje. Fui na cruz, onde um dia os meus olhos foram abertos. Deus abençoe a cada um que dê uma Páscoa abençoada, sustentada pelo Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.